Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dante toda semana. Esse aqui que é meu projeto de ler, comentar e explicar todos os cantos da Divina Comédia. E hoje nosso conteúdo é o Canto 3 do Inferno, onde vamos ver uma das passagens mais famosas de toda a Divina Comédia, um dos cantos mais conhecidos de todo o Inferno de Dante. Então, sem mais enrolações, vamos direto. Hoje eu vou estar usando a tradução de Pedro Xavier Pinheiro. Essa daqui que é a tradução de domínio público. Essa aqui você consegue encontrar o PDFzinho na internet, porque é a tradução que caiu em domínio público. Então, é uma das primeiras traduções da Divina Comédia e também uma das mais condecoradas. Vou estar usando hoje essa tradução de Pedro Xavier Pinheiro, e é isso. Vamos lá. Por mim se vai das dores a morada, por mim se vai ao padecer eterno, por mim se vai a gente condenada. Moveu justiça o autor meu sempiterno, formado fui por divinal possança, sabedoria suma e amor superno. No existir, ser nenhum a mim se avança, não sendo eterno e eu eternal perduro. Deixai, ó vós que entrais, toda a esperança. Então esses daqui são as escrituras, esses aqui que são os escritos encontrados no Portão do Inferno. São esse conjunto aqui de 9 versos, onde o mais famoso que a gente vai encontrar diversas referências à cultura, sendo esse: deixai toda esperança, ó vós que entrais. Com certeza em algum filme, em algum desenho, algum livro, alguma coisa assim que você já deve ter visto na sua vida, você já deve ter se deparado com essa frase. E bom, aqui é a origem dessa frase, é o Inferno de Dante. Essas são o último verso das escrituras que são encontradas neste Portão do Inferno. É interessante a gente ver que, fazendo a leitura vertical, que é um processo que a gente vai fazer algumas vezes no meio dessa leitura, que é o que? Você lê subindo. Ao invés de ler contínuo, depois de partir do canto 3 do Inferno, a gente vai para o canto 4. Não. Depois de partir do canto 3 do Inferno, a gente vai para o canto 3 do Purgatório. Depois vai para o canto 3 do Paraíso. Fazendo essa leitura, que é chamada leitura vertical da Divina Comédia, a gente vai encontrar alguns elementos semelhantes. Então, o primeiro deles, como eu falei no canto anterior, os cantos 2. O canto 2 ele sempre é um prólogo e sempre é uma invocação. Tanto no Inferno, no Purgatório e no Paraíso vão ter essa mesma característica. Aqui também, o canto 3, ele sempre vai marcar uma entrada, sempre vai marcar um acontecimento, uma passagem, mas é mais assim, uma entrada. Essa aqui vai ser um dos elementos que a gente vai encontrar muito presente nos cantos 3. E aqui a gente vai ter a primeira dessas entradas, que são os portões do Inferno. E mais uma vez eu faço aqui a insistência de que nada que o Dante coloca é em vão. Então, o que significam todas essas palavras? Não é só coisa que o Dante inventou para poder rimar, para poder deixar bonito, não. É interessante a gente ver que esses versos aqui, que são as inscrições do Portão do Inferno, eles contêm em sua essência todas as perguntas que a gente pode ter a respeito tanto desse portão, quanto também, principalmente, de todo o inferno. Então, se a gente pegar e parar para se perguntar, isso aqui mesmo responde, esses versos mesmo respondem. Então, o que é? O que são, então, esses portões de inferno? Então, a gente vai ver aqui os versos, vai dizer aqui: por mim se vai a das dores a morada, por mim se vai ao padecer eterno, por mim se vai a gente condenada. Então, o que é? É um portão que vai separar as coisas, que vai levar para tudo isso que ele vai se dizer: a cidade dolente, as dores da morada, o padecer eterno, a dor eterna e a gente condenada. Então, o que é? É uma existência, é um bondário. Eu não sei exatamente essa palavra, que em inglês fica esse boundary, que é meio que uma passagem, meio que uma coisa que separa, que divide. Então, é isso que ele é. Mas por quê? Por que existe, então, esse portão do inferno? Então, ele mesmo vai dizer: moveu justiça o autor meu sempiterno. Então, moveu justiça. Por que existe? Por causa de justiça. Isso aqui é uma coisa que Dante deixa claro. A existência dos portões do inferno é uma existência de justiça. Porque o inferno todo, como eu falei, as perguntas que a gente faz aqui ao portão do inferno, eles podem se estender a todo o inferno. Por quê? Por causa de justiça. Que é interessante a gente notar que na cosmologia de Dante, sobre como o universo é de Dante, a gente vai ver que a existência desse portão do inferno significa que existe justiça. E não precisa existir
outros portões por aí, não precisa existir outras manifestações de justiça, porque aqui mesmo, esse próprio portão na sua descrição, ele carrega essas inscrições de que moveu justiça o autor meu sempre eterno. O meu autor, quem me fez, o próprio Deus, como ele vai dizer aqui, formado fui por divinal possança, pela suprema potestade, pela sabedoria suma e pelo amor superno. Então são 3 elementos que vão representar a Santíssima Trindade. O poder, que é o Pai, a sabedoria encarnada, que é o Filho, e o amor superno, o amor primo, o primeiro amor, que é o Espírito Santo. Então, mais uma vez, como eu falei no canto anterior, não são mencionados diretamente. Mas quem foi que fez? Deus. Deus, em sua totalidade, fez esse portão. E o porquê fez esse portão? Mais uma vez a palavrinha, porquê? Moveu justiça. O autor meu sempre eterno foi movido pela justiça. Então é uma expressão de justiça. A existência do inferno é uma expressão de que existe justiça no universo. Mesmo que não tenha outros portões por aí, não precisa, porque a existência desse portão prova a existência da justiça na cosmologia, a justiça no universo. E esse foi o lugar onde Deus quis marcar ali. Fiz por justiça. Então é justo. É a justiça de Deus sendo aplicada em todo o inferno, e esse portão carrega em sua essência isso, para poder dizer o que tem aí pela frente. Justiça. Outro detalhe interessante é aquilo que ele vai dizer: ser nenhum a mim se avança, não sendo eterno, e eu eternal perturo. Então ele diz que não existe outra coisa criada antes dele a não ser as coisas eternas, e ele mesmo é eterno. Então ele vai dizer que foi desde o início de tudo, desde quando se foi criado as coisas que deveriam ser eternas, as formas, as matérias do universo. Tudo isso foi também criado junto com esse portão. Ou seja, a expressão da justiça de Deus é uma coisa que existe desde o começo de tudo. Ele também é eterno, ele também foi criado junto com as coisas eternas. Então já foi planejado a criação de uma justiça, de algo que seria pronto para poder manifestar a justiça de Deus. Eu já tinha esse conceito de justiça em mente quando criou o mundo, quando criou o universo. E por fim, o último verso, mais famoso: deixai toda esperança ao vós que entrais, deixai ao vós que entrais toda esperança. Eu falo das traduções que são mais familiares para mim. Então, deixai ao vós que entrais toda esperança. O inferno é um lugar onde não existe mais esperança. Então, por isso ele diz: deixai toda esperança. Acabou. Não tem mais futuro aqui. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, o Virgílio ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer: aqui não existe caridade, não existe amor, não existe esperança. Aqui tudo isso está morto. Acabou. Então não adianta entrar aqui com esperança, porque não existe mais um futuro depois. Entrou aqui, acabou-se. Então deixai toda esperança, porque aqui não se vive disso, não se vive de nada disso. E isso aqui também é interessante quando a gente pega para fazer um eco com uma palavra da escritura, um salmo, que eu vou procurar para poder deixar aqui na tela, onde vai dizer que ninguém dentre os mortos vos louva, Senhor, e nem mesmo no inferno pode se cantar o vosso louvor. Ou seja, realmente no inferno acabou, não se canta a Deus, não se louva a Deus, não se recorda, não se lembra, não se tem a presença de Deus nesse sentido. O que se tem da presença de Deus no inferno é a justiça, é a manifestação pura da justiça. Então deixai ao vós que entrais toda esperança. Estas palavras em letreiro escuro eu vi por cima de uma porta escrito: seu sentido, disse eu, mestre, me é duro. Ou seja, Dante, como ele falou, viu essas palavras no letreiro escuro em cima e depois ele disse: nossa, mas isso aqui é muito pesado. Esse Virgílio fala: esse sentido é difícil. Essas palavras são duras, são difíceis. É a mesma coisa que a gente vai ver também no Evangelho, quando se aproximam, né, os discípulos e dizem: mas essas palavras é muito dura, quem poderá ouvir? Quem pode pôr em prática vossas palavras? Também vou deixar aqui as leituras como sempre. Então Dante se aproxima desse mesmo espírito, né? É muito difícil, são muito duras essas palavras. Tornou Virgílio no lugar perito: aqui deixar convém toda a suspeita, todo ignóbil sentir seja proscrito. Eis a instância que eu disse, as dores feitas, onde hás de ver atormentada gente que da razão à perda está sujeita. Então Virgílio diz: aqui convém deixar toda, como ele falou lá no começo também, toda a covardia. Aqui deixai também os sentimentos, assim, todo ignóbil sentir seja proscrito. Então deixai também esse sentir ignóbil, deixai esses sentimentos vãos
fora, porque aqui você vai ver o que eu te prometi, que é o que disse, as gentes atormentadas. Aqui a partir daqui você vai começar a ver aquilo que eu te disse que veria. E também muito interessante aqui, que dá razão à perda está sujeita. No italiano original, em outras traduções, vão dizer, estão sujeitos à perda do bem do intelecto. Ou seja, lembra quando eu falei lá no vídeo passado sobre a razão, que eu falava aqui da tibieza que tolhe a razão, que deixa a razão tolhida. Então aqui ele vai falar sobre essas almas. Essas almas estão sujeitas à perda da razão. Como eu falei, a razão é um elemento muito importante no inferno. Então aqui ele já vai dizer, aqui as almas estão à razão perdida. Perderam o bem do intelecto, porque é com o intelecto que o homem consegue chegar a Deus. É a partir primeiramente do intelecto. A fé, ela surge e é o principal meio. A fé é o único meio, na verdade, de se chegar a Deus. Mas Deus, ele fala ali pela razão também. O primeiro sentimento do homem, ele pega ali na razão. Então, pela razão, você é capaz de livremente escolher ouvir a Deus. Então, a razão é o primeiro ponto. Lembra daquela colina, lá no começo, que eu falei? Que aquela colina é a ascensão dos bens morais, das virtudes morais. Mas que lá no topo da colina se vê o sol. Lá no topo da colina, aí sim se enxerga a luz da fé. A luz que leva a enxergar verdadeiramente o mundo conforme os olhos de Deus. Então é isso, é a razão, essa colina que vai levar lá para o topo. E aqui vai dizer, essas almas estão perdidas da razão. Estão sujeitos à perda da razão, porque depois que entrou no inferno sem esperança, sem sentimentos, se começa a desconhecer a Deus. E não existe mais uma perspectiva de futuro. Então não se tem mais por que ter razão, porque não se tem mais como raciocinar e querer chegar a Deus ou querer chegar a qualquer outra conclusão. Aqui acabou-se tudo. Pela mão me travando diligente, com ledo gesto o coração me erguia, e aos mistérios guiou-me incontinente. Então Dante vai dizer que Virgílio pegou ele pela mão, e isso aí foi um gesto que alegrou o coração dele, que deu uma animada a mais. Por esse ar sem estrelas irrompia, soar de pranto, de ais, de altos gemidos, também meu pranto de os ouvir corria. Então, dizendo, por esse ar sem estrelas. A primeira coisa é o quê? Que a gente vai ver. A primeira impressão de Dante do inferno é sonora, não é visual, porque é muito escuro, quer dizer, é um ar sem estrelas, um ar sem luz. Então, no meio dessa escuridão todinha, a primeira impressão que Dante tem é o ouvido. E ouvindo, ele ouve o quê? Prantos, ais, gemidos. E o que Dante vai dizer aqui, depois de ouvir tudo isso, junto com esses prantos, o meu também corria. Dante, ele começou a chorar diante do que ele ouvia, do horror que ele escutava. Mais uma vez fazendo referência àquilo que ele disse lá no canto 2, dizendo o quê? Que ele estava se preparando para a dupla guerra. A guerra da jornada e a guerra da piedade, né? Então é isso, Dante estava se preparando para a piedade e é que ele não resiste. Porque seu sentimento humano, ouvindo tanto sofrimento, só de ouvir, também ele não se aguenta. Ele também começa a chorar, junto com o pranto deles corria também o meu. Línguas várias, discursos insofridos, lamentos, vozes roucas, de ira os brados, rumor de mãos e punhos estorcidos, nesses ares para sempre enevoados, retumbava girando e semelhando areias por tufões atormentados. Então Dante vai dizer o que ele ouvia, né? Lamentos, vozes roucas, discursos insofridos, ira, brados, rumor de mãos, punhos distorcidos, só manifestações de raiva, de ira, de sofrimento. Tudo isso é o que se misturava nesse ar que Dante ouvia. A mente, aquele horror me perturbando, disse a Virgílio: ó mestre, que ouço agora, quem são esses que a dor está prostrando? Deste mísero modo tornou, chora, quem viveu sem jamais ter merecido, nem louvor, nem censura inflamadora. De anjos mesquinhos, coro é-lhes unido, que rebeldes a Deus não se mostraram, nem fiéis por si só havendo sido. Desdor aos céus os desterraram, nem o profundo inferno os recebera, de os ter consigo os maus se gloriaram. Então aqui Dante vai perguntar a Virgílio, né? Quem são esses aqui que eu estou ouvindo, que a dor prostra? Quem são esses que estão sofrendo tanto? E Virgílio vai dizer, olha, esses aqui são os que viveram sem merecer. Esses são aqueles que viveram sem receber louvor nem censura. Ou seja, aqui a gente vai encontrar o primeiro grupo de almas do inferno. Esses aqui são os ignavos. São as pessoas que viveram sem fazer nada. Como ele disse, são pessoas que viveram sem louvor, que não fizeram nada para agradar a Deus, também não fizeram nada que ofendesse a Deus. Ou seja, são as pessoas que viveram a vida sem fazer absolutamente nada.
viveram a vida na total neutralidade. Não buscaram nem agradar a Deus, nem desagradar. Simplesmente ignoraram. Como ele disse, viveram sem ter merecido. Porque tiveram a vida toda para poder produzir frutos. Aqui a gente também faz um eco, né? Com a parábola dos talentos, a famosa parábola dos talentos, que vai falar dos homens que deram os talentos. O que teve 5 talentos, fez mais 5. O que tinha 3 talentos, fez mais 3. E o que recebeu um talento não fez nada. Plantou ali o talento, botou ali debaixo da terra e pronto, porque estava com medo. Então esses aqui são como aquele que estava ali com um talento, que não fez nada. Não procurou multiplicar, não procurou fazer nada com a vida que Deus deu. A própria vida já é um dom de Deus, a própria vida já é uma graça de Deus. Então você usar dessa vida, que é uma coisa que Deus lhe deu para não fazer nada, também não agrada a Deus. Como o Vigílio vai dizer, viveu sem ter merecido, não mereceu nada na vida. E diz que junto com esse grupo dos ignavos, essas pessoas, aqui também estão alguns anjos mesquinhos, que na criação dos anjos não quiseram nem ser fiel a Deus, nem escolheram também seguir a Lúcifer, nem escolheram também fazer o contrário. Como ele diz, por si só foram. Ou seja, só foram, não foram nada. Ou seja, é um tipo de grupo aqui que são o quê? Os preguiçosos. Não são eles necessariamente, mas são as pessoas que não fizeram nada na vida. As pessoas que não buscaram viver. Esses aqui são os primeiros, é o primeiro grupo do inferno. Então, como ele diz, seria um desdouro ao céu, uma vergonha ao céu. Então o céu os desterrou. Está falando dos anjos e para as almas dizer não são merecedoras do céu. Seria uma vergonha para o céu admitir umas pessoas dessas que não fizeram nada, que nunca se importaram em querer o céu. Mas também seria glória demais para o inferno. Por quê? Porque aqueles que estão lá no inferno, eles poderiam dizer, pelo menos esse povo veio também. Pelo menos a gente fez alguma coisa, mesmo que tenha sido ruim. Mas teria um orgulho dentro de si. Pelo menos eu mereci estar aqui, pelo menos eu pequei tudo. Esses aí não fizeram nada. Ou seja, seria uma glória demais para o inferno ter essas pessoas lá. Então não pode ser nem... seria uma vergonha para o céu e também seria uma glória demais para o inferno. Por isso eles estão aqui, no portão do inferno. Eles estão bem no meio. Não são nem do céu, nem propriamente do inferno. Eles estão no nada. É um nível de existência deles, uma existência vazia. Uma existência que não significa nada, que não merece nada. Esses aqui são esse povo. Que dor tão viva dele se apodera, que aos carpidos motivo dá tão forte, serei breve em dizer-te, me assevera. Então, Dante vai perguntar qual é essa dor, por que eles gritam tanto, o que é que está acontecendo com eles? E Virgílio disse, vou ser breve em responder. Não lhes é dado nunca esperar a morte, é tão vil seu viver nessa desgraça, que invejam de outros toda e qualquer sorte. No mundo o nome seu não deixou traça, a clemência, a justiça os desdenharam, mas dele não falemos, olhe e passa. Então Virgílio vai dizer, são essas pessoas que não têm esperança de futuro, não lhe é esperada a morte e tão vil é sua existência, tão vazia que invejam qualquer outra sorte, até daqueles que estão mais à frente do inferno, que estão sendo punidos por seus crimes, até deles parece ser uma existência melhor. Porque, pelo menos como eu falei, tiveram um mérito, mesmo que seja negativo, mesmo que seja um demérito, mas mereceram alguma coisa. Então é uma existência vil. Então, como eu disse, seu nome não deixou traça, não deixou nenhum traço na história. O Virgílio mesmo disse, né? Viveram sem merecer, porque a própria vida deles aqui já se apagou. Porque se não é lembrado, a gente tem até bem esse ditado, né? Que quem vive é lembrado, né? E que quem é lembrado sempre está vivo. Ou seja, mas eles não são lembrados. Não deixaram marca na história, não fizeram nada para poder serem lembrados. Então seu nome é apagado ali. Com o passar dos tempos, seu nome vai sendo apagado. Bandeira então meus olhos divisaram, que a tremular tão rápida corria, que avessa a toda pausa a imaginaram. Então Dante vai dizer, o Virgílio disse, olha e passa. Enquanto ele olhava, ele viu ali uma bandeira a tremular, que corria muito rápido. Ou seja, isso aqui é uma metáfora. Dante ele sempre vai fazer as penas de forma alegórica, de forma metáfora. É uma alegoria aqui ao quê? Em vida eles nunca correram atrás de uma bandeira. Em vida eles nunca quiseram nada, nunca associaram, nunca levaram o ideal de vida. Pois então, aqui no inferno agora, eles têm uma bandeira para correr atrás. E essa é o que consiste, um dos elementos da pena desse povo, dos ignavos. Eles vão ser
sempre correndo atrás dessa bandeira, que vai significar um ideal, vai significar alguma coisa. Os que eles não fizeram em vida, agora fazem, que é correr atrás de alguma coisa. E após tão basta multidão seguia, que destruído houvesse tanta gente, a morte acreditado não teria. Alguns já distinguira, eis de repente, olhando a sombra, conheci daquele que a grã renúncia fez ignobilmente. Então dizia que a essa bandeira, né, uma vasta multidão seguia, e aqui uma coisa interessante que Dante vai dizer: eu não teria acreditado se me dissessem que a morte havia destruído tanta gente. Ou seja, a gente também vive talvez nessa mentalidade de que não parece que a morte tem destruído tanta gente nas nossas gerações. Não parece que tanta gente vive uma existência miserável e talvez seja condenada a essa turba, né? Esse povo aqui que está no inferno. Ou seja, Dante, quando vem aqui, ele se surpreende. Ele diz: meu Deus, como tem gente aqui. Tem muita gente, a morte destruiu muita gente. Então aqui fica até mesmo um alerta, né, de Dante, para que a gente possa olhar ao nosso redor e poder se preocupar com o próximo. Porque é isso, a morte tem destruído muita gente na nossa sociedade, nas nossas comunidades, independente do que seja o meio que nós estamos inseridos, a morte reina tantas vezes. Então fica aqui um alerta. Dante diz desse alerta, né? Se me dissesse, eu não teria acreditado. E olha só, ele está dizendo pra gente, talvez a gente não acredite, mas que sejamos convencidos. Porque como também vai dizer uma palavra da Escritura, né? Do famoso o rico e o Lázaro, vai falar daquilo, né? Mas manda então que Lázaro vá lá e avise aos meus pais, aos meus parentes, que esse lugar existe para que eles se convertam. Então Jesus mesmo vai dizer, né? Eles têm Moisés e os profetas. Mesmo que alguém se ressuscite dos mortos, não acreditariam, se essa é a fé deles tão incrédula. Então aqui também pra gente fica aqui, olha só, Dante, alguém que foi lá, no sentido de que eu já expliquei lá no finalzinho do vídeo da Beatriz, tá voltando e dizendo pra gente, olha, tem muita gente no inferno. Tem muita gente que a morte destruiu. Então a gente abre os olhos para ver também no nosso mundo, ao nosso redor, quantas pessoas talvez necessitem que sejam tiradas dessa morte. Sejamos atentos. E aqui ele também vai falar que de alguns ele descobriu a sombra, e um deles que ele conseguiu ver foi quem ele diz, aquele que fez a grã renúncia. Então aqui existem algumas possibilidades, né? Existem algumas controvérsias ainda sobre a identidade dessa pessoa. Pode ser tanto para o Dante o Papa Celestino V, que foi aquele que renunciou para que pudesse entrar o Bonifácio VIII, que foi aquele que fez tudo aquilo que a gente já sabe, ou aqui alguns também enxergam a figura de Pôncio Pilatos, que teria feito ali a renúncia, não teria se importado ali com a vida de Cristo, sabendo que ele podia ter agido para poder salvar. Então, teria vivido essa vida de, como ele mesmo diz, lavo minhas mãos, de não se importar. Soube logo o que ao certo me revele, que era a seita das almas aviltadas, que os maus odeiam e que Deus repele. Então Dante ele identificou que esse povo aí que ele estava vendo era justamente o que Virgílio diz, aqueles a quem os maus odeiam e que Deus repele, ou seja, não está nenhum dos lados. Nunca tiveram vida as desgraçadas, sempre nuas estando, as torturavam de vespas e tavões as ferroadas. Os rostos seus as lágrimas regavam, misturadas de sangue aos pés caindo, a imundos vermes o repasto davam. Então, ele vai dizer que nunca tiveram vida as desgraçadas, e aqui continuam sem vida porque seu nome foi apagado da história, né? Então aqui outro elemento das penas, além de estar ali correndo atrás da bandeira, é o quê? São estimulados por ferrões de vespas e de tavões que ficam furando os seus rostos, furando o seu corpo. Quer dizer, as lágrimas se misturam com sangue e caem ali no barro ainda. Por quê? Porque de tantas vespas que tem, um enxame de vespas, como vai dizer outras traduções, tem os vermes, né? As larvas ficam caindo no chão, então eles nus, né, descalços, obviamente, pisando naqueles vermes. Ou seja, é uma nojeira enorme. Eles misturam o sangue com as lágrimas e junto com o barro ali, com os vermes que pisam. Tudo isso é um elemento da pena desses ignavos. E aqui o Dante também vai dizer alegoricamente o quê? Por que a escolha das vespas? Em vida nunca foram estimuladas essas almas, nunca se estimularam para nada, pois agora no inferno estão sendo estimuladas à dor, estimuladas pelos ferrões das vespas e dos tavões. De um largo rio à margem dirigindo, a vista de almas divisei cardume. Mestre, declara, aos rogos me anuindo, que turba é essa, eu disse. E qual costume tanto a passar a torna presurosa, se bem discerno ao duvidoso lume? Tornou-me.
Explicação minuciosa darei quando tivermos atingido do Aqueronte a Ribeira Temerosa. Então, Dante, no meio desse caminho, depois ele vai ver ali à beira de um lago cheio de almas, quando ele vai ver um cardume de almas, de tantas almas que estavam lá. E ele vai te perguntar, né, o que é esse povo, quem são esses daí? E aí Virgílio diz, olha, espera que quando a gente chegar lá, eu vou lhe dizer. Mas ele vai dizer uma coisa interessante, quando a gente chegar à margem do Aqueronte. Então, esse daqui é um dos 4 rios que a gente vai encontrar no inferno. Esse é o primeiro deles, o Aqueronte. O Aqueronte, que para alguém aí, se já está mais familiarizado com a mitologia greco-romana, vai saber que esse daqui é um dos barcos, um dos mares, um dos rios que pertence ao inferno da mitologia greco-romana. Esse daqui é o rio que leva as almas, que divide as almas para que elas possam entrar no inferno. Então, junto com o Aqueronte, aqui já dando esse pequeno spoiler, mas não é uma coisa de nada, tem Caronte, que é esse barqueiro que leva as almas. Isso é um elemento da mitologia greco-romana e principalmente da Enéida. Virgílio também, ele escreveu na Enéida e falou aqui do Aqueronte e vai falar também de Caronte, o barqueiro que leva essas almas. Então a gente vai acender esse sinalzinho, né, de que Dante colocou aqui uma cultura pagã, um elemento da cultura pagã aqui no inferno. Então baixo os olhos e corrido, fui de importuna culpa receando até o rio em silêncio recolhido. Então disse que achou que tinha importunado Virgílio e ficou naquela culpa assim de que era só para eu ter ficado calado. E o caminho todinho pro rio ele foi de cabeça baixa e sem perguntar nada. Eis veio a nós em barca se acercando, de cãs coberto um velho. Ó condenados, ai de vós, alta grita levantando. O céu nunca vereis desesperados, por mim a treva eterna na outra riva sereis ao fogo ao gelo transportados. E tu que estás aqui, ó alma viva, de entre estes que são mortos já te ausenta. Como não lhe obedeço a voz esquiva, por outra via irás, ele acrescenta. Ao porto onde acharás fácil transporte, lá passarás em barca menos lenta. Então disse que viu um barqueiro se aproximando e esse barqueiro já iria gritando: ai de vós, almas condenadas, que não vereis o céu. Esses versos aqui que são muito interessantes, né? E tem um peso muito grande. E aí ele já vai olhando direto para Dante e diz: olha, tu aqui que é alma viva, se afasta desse aqui, porque tu não vai dar passagem, eu não vou dar passagem para você. E ele disse, como parece eu que esquivava a voz, não obedecia, então ele replicou de novo: você vai por outra barca, você vai por outro caminho, não é esse daqui, se afaste. Ou seja, aqui o Caronte, que é o barqueiro, ele já vai dando um spoilerzinho pro Dante, diz: olha, seu destino não é esse. Ou seja, aqui já é profetizada que a Dante merece ser salvo, que Dante ele tem um futuro, Deus deseja a salvação de Dante. Olha, esse aqui não é o caminho para você. Esse aqui não é o caminho que eu vou levar você. Eu digo, você vai passar por outra barca mais leve, ou que vai ser mais rápida. Isso aí é um alto spoiler que Dante tá dando aí de umas coisas mais pra frente, mas que eu não vou dizer aqui para poder manter a experiência. E aí, quando chegarmos lá, vocês provavelmente vão se lembrar dessas falas, de Caronte dizendo que Dante vai passar por outra barca. E se não lembrarem, eu vou acabar lembrando, mencionando certamente. Não te agastes, Caronte, desta sorte, sequer lá onde, disse-lhe meu guia, quem pode ordena e nada mais te importe. E aí Virgílio disse: olha, você não tem o que querer. Eu digo, onde se quer e se pode, isso se ordena. Então, não nada mais te importe. Ou seja, Deus quer que isso aconteça. E para você, ó, acabou, silêncio, só aceite. Sereno, ouvido, o gesto se fazia, da lívida lagoa o nauta idoso, que em círculos de fogo olhos volvia. Ou seja, ele só se calou e ouviu serenamente e fez um gesto de que tinha entendido, mas os olhos ardendo de chama. A gente vai ver aqui um elemento tradicional do inferno, que é a menção à autoridade divina. Quando o Virgílio revoga essa atividade, essa autoridade divina, quando a autoridade de Deus é mencionada, normalmente os espíritos do inferno eles tendem a irar-se, tendem a ficar com raiva e tendem a simplesmente obedecer, porque sabe que não pode fazer nada contra. As denudadas almas doloroso o gesto descorou, dentes rangeram, logo ele ouvindo vozear raivoso. Ou seja, aquilo que o Caronte tinha dito lá atrás, agora voltando à história, né? As almas, quando viram esse gesto, que provavelmente seria o quê? De chamar as almas para poderem vir aqui, para poder levar para o inferno mesmo, isso começou a deixar elas inquietas, começou a causar um distúrbio.
Blasfemaram de Deus e maldisseram a espécie humana, a pátria, o tempo, a origem. Da origem sua, os pais de que nasceram. Todas no pranto acerbo em que se afligem, se acolhem juntas ao lugar tremendo dos maus destinos que se não corrigem. Caronte, os ígneos olhos revolvendo, lhes acenava e a todos recebia, remo em punho as tardias vai batendo. Ou seja, a gente vai ver também uma característica muito comum das almas do inferno, que é o quê? Maldizer e querer esquecer quem são. Eles sempre vão querer ser ocultos, sempre vão se esconder, sempre vão ter essa vergonha carregada e sempre vão maldizer e colocar a culpa em outra coisa. Aqui, vai maldizer a espécie humana, vai maldizer a pátria, o tempo, a origem, os pais, sempre tem uma culpa para jogar no outro e eles mesmos se escondem, nunca querem ser reconhecidos. Então iam ao barco gritando, maldizendo, blasfemando, e enquanto isso iam se recolhendo, e aqui um detalhezinho, dizendo que aqui estavam tardando, as que eram atrasadas, as que estavam demorando, o Caronte ia batendo com o remo para que se apressasse. Como no outono a rama principia, as flores a perder tecer despida, dando à terra o que à terra pertencia, assim de Adão a prole pervertida, da praia um após o outro se enviaram, qual ave dos reclamos atraída. Sobre as túrbidas águas navegavam, e pojado não tinham no outro lado, mais turbas já no posto se apinhavam. Então, Dante vai dizer até mesmo esse detalhe, né? De que, enfim, as almas iam se indo, e fica aqui essa menção a esse detalhe, de que quando navegavam, quando já estava chegando na margem, a outra já estava cheia de novo. Então fica mais uma vez aquilo, né? Quantas pessoas a morte destruiu. Porque era só carregar uma turba que a outra já estava cheia de novo, já tinha mais gente para buscar. Aqui, meu filho, disse o mestre amado, concorrem quantos acolhido à morte, de toda a terra tendo a Deus irado. Os rios prontos buscam desta sorte, de Deus tanto a justiça os punge e excita, tornando-se o temor anelo forte. Alma inocente aqui jamais transita, e se Caronte contra ti se assanha, patente a causa está que tanto irrita. Então Virgílio vai dizer, olha, aqui estão quantos a morte colheu. Mais uma vez aquilo que falou, né, de quantos que a morte destruiu. Aqui está todo mundo que a morte colheu. E vai dizer o que? Olha, aqui não tem alma inocente. Então se Caronte está com raiva de você, se ele lhe apresenta dessa forma, então você já sabe o porquê. Mais uma vez profetizando isso, dizendo que é porque Dante não merece esse lugar, ele não está ali por condenação. Assim falava, a lúrida campanha tremeu, e foi tão forte o movimento que do medo o suor ainda me banha. Da terra lacrimosa rompeu o vento, que um clarão respirou avermelhado, tolhido então de todo sentimento, caí qual homem que é do sono entrado. Então assim encerra-se esse canto. Dante vai dizer o quê? Virgílio estava lá falando e do nada houve um tremor na terra. E esse tremor surgiu um vento que brilhou um clarão vermelho, que Dante foi lá e, meu Deus, o que é que está acontecendo? Ou seja, Dante ficou com tanto medo e seus sentimentos foram tão confusos, com clarão, com vento, com tremor, que Dante desmaiou. Então isso daqui é reconhecido provavelmente como um elemento da intervenção divina. Provavelmente a providência fez isso por quê? Para que Dante não fosse transportado pela barca. Ou seja, no final desse canto a gente vai começar o próximo com Dante já do outro lado da margem. Ou seja, fica oculto o meio como Dante foi transportado. Ninguém sabe como foi que Dante passou para outra margem. Isso provavelmente foi uma providência de Deus, para que ali apagasse Dante desmaiado, para que ele também não visse, não sentisse, não passasse pela transferência assim do inferno, porque é uma coisa que talvez seja um mistério oculto, que não deva ser útil para a gente, para que fique escrito no livro, e também por piedade a Dante. Viu a situação que Dante estava, então ó, vamos transportar Dante ali no segredo. E esse aqui é o canto 3 do inferno, que a gente acabou de ler. E só uma finalização, alguns comentários para finalizar esse canto, é a gente notar uma coisa muito interessante. A gente viu aqui muitos elementos da tradição greco-romana, da mitologia pagã. E por que Dante utiliza esses elementos? Tanto a existência de um portão, porque isso também Virgílio coloca ali na Enéida, a existência de uma coisa que separa, também o rio Aqueronte, o barqueiro Caronte, tudo isso são mitologias pagãs.
Por que Dante os utiliza? Então, mais uma vez, a gente vê aquilo que foi falado no canto passado. Dante ele é muito bom em conciliar os elementos. Ele é muito bom em pegar os extremos e poder conciliar e apresentá-los. Para as pessoas que estudam, para as pessoas que doam a vida ao conhecimento dos clássicos, das obras clássicas, existem dois elementos muito importantes, que é transmitir e transformar. Ou seja, Dante transmite os elementos, ele continua o legado, reconhecendo ele o quão importante foram essas obras, então ele transmite esse legado aqui. Por meio de Dante a gente consegue também ter acesso aos elementos da Eneida, da Odisseia, ou seja, são coisas milenares que Dante transmite essa cultura para a gente. Mas também um elemento principal para um bom poeta, para uma pessoa que se dedica ao estudo e que quer ter seu nome reconhecido, que é o quê? Saber transformar. Saber pegar esses elementos, não só citar, não só colocá-los, mas também dar uma nova luz, dar uma nova visão. E aqui Dante inaugura uma nova categoria. Dante aqui inaugura uma nova visão, que é o quê? Uma visão cristã. Dante coloca esses elementos da cultura pagã sob a luz de uma teologia cristã. Dante ele coloca esses elementos primeiro para transmitir, como eu falei, para poder mostrar que ele tem domínio sobre o que ele estudou, mas também para poder dar-nos um novo entender, um novo elemento que é, como eu falei, a luz da teologia cristã. As mitologias romanas, gregas, pagãs são muito diversas, são politeístas, ou seja, esses elementos é inútil tentar uni-los. É inútil tentar achar em que ponto eles fazem referências com eles mesmos, em que ponto isso está inserido dentro de um contexto relacionado a outra coisa. É impossível fazer isso e também inútil, nunca foi tentado fazer isso. Mas Dante ele faz agora, de que forma? Colocando sob a luz da teologia cristã, colocando sobre a existência de um Deus, de uma Santíssima Trindade, ou seja, o primeiro elemento, que é o portão do inferno, ele não existe mais ali por existir, por ser um portão, não. Esse portão ele assume um papel na história, ele assume um papel na cosmologia, assume um papel no universo e na teologia, que é o quê? O papel da justiça, o papel de demonstrar a ordem, porque se existe ordem em um lugar do universo, existem todos. Então Dante coloca para poder mostrar que até nas extremidades do inferno existe a justiça divina, existe a ordem, existe a presença de Deus. Ou seja, esse portão já não é mais inútil, ele já não é só um elemento de passagem, agora ele é contribuinte do plano de Deus, ele é contribuinte da história de Deus, da cosmologia do universo. Dante, e além do mais, a sua autoria agora não é vã, agora é a Santíssima Trindade, a Suprema Potestade, a Divina Potestade, o Supremo Saber e o Primo Amor. Dante atribuiu outro papel a esse elemento e colocou dentro de um contexto que existe na teologia cristã. E, junto com isso também, o Caronte e o Aqueronte, o Rio e o Velho, são agora o quê? São demônios. O Caronte agora é um dos demônios do inferno, é uma das almas que também está diante de uma missão. Já não é mais em vão. Tanto tem uma missão ali, mas para que essa missão? Agora existe essa missão. É submetida por Deus. Tanto que ao invocar a autoridade divina, Virgílio faz com que essa alma obedeça. Ou seja, Dante pegou todos esses elementos que são separados, que são impossíveis de juntar e de criar uma história, e cria. Colocou ordem neles, colocou um início, um meio, um fim e coloca um propósito. Tudo isso sobre a luz da teologia cristã. Então esse é o trabalho de Dante, a poder transformar. Por isso que Dante utiliza desses elementos pagãos agora, para poder mostrar que eles estão em serviço de Deus. Que se existem, se é necessário, então existe uma luz maior, existe um propósito maior e um coordenador maior de todas essas coisas. E Dante é esse que encaixa essas pecinhas, que vai mostrando como tudo isso está a serviço de Deus. E que Deus é esse que é a causa, que é o princípio de todos esses elementos existirem. Então esse é o trabalho de Dante ao transformar esses elementos da cultura pagã. Então a próxima vez que a gente vê isso, que a gente vai ver ainda mais pra frente, a existência de algumas culturas pagãs, a existência de alguns elementos pagãos nesse contexto cristão, onde seria o que? O inferno cristão, o purgatório cristão, o paraíso cristão, com elementos pagãos. Então agora a gente entende por quê. Porque Dante agora transforma, porque Dante coloca a luz da teologia cristã em cima disso, a luz de Deus sobre a história. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e comentar. E além do mais, siga-me no Instagram, onde eu vou fazendo esses anúncios dos vídeos e tento produzir alguns conteúdos extras à medida do possível. É isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.